Vamos imaginar uma cena bem específica. Uma pessoa junta, tipo, todas as economias para comprar aquele bilhete super caro para uma viagem de trem pelos Alpes. Uhum, aquela viagem dos sonhos, né? Exato, a viagem da vida. Mas aí o trem começa a andar e essa pessoa passa o trajeto inteiro com o rosto grudado no vidro de trás, só lamentando os trilhos e a paisagem que já ficaram para trás. Nossa, o pior, né? Sim, ou ela passa a viagem inteira suando frio, tremendo de medo de uma ponte que dizem estar a dezenas de quilômetros de distância lá na frente. E lá fora, a paisagem é deslumbrante, mas a pessoa não vê absolutamente nada. Passa totalmente batido. Totalmente. Certo. Vamos desempacotar isso porque essa imagem do trem resume perfeitamente a nossa missão central na imersão de hoje. A nossa ideia é explorar como a mente humana lida com a passagem do tempo e, principalmente, como ancorar a atenção no agora. Que é algo vital para qualquer um que sofre daquela ansiedade paralisante em relação ao futuro. Com certeza. Então, o que a gente tem para hoje? Bom, essa imagem do trem que você trouxe captura muito a essência do nosso debate. O material que temos hoje é um mergulho muito honesto, muito cru, na psicologia da presença. Nós vamos analisar algumas reflexões filosóficas profundas de um criador de conteúdo chamado Alex Carosa. Que escreve super bem, por sinal. Muito. E vamos cruzar isso com conceitos da filosofia estoica. E assim, o grande desafio que permeia toda essa nossa exploração não é de forma alguma jogar tudo para o alto e viver de forma inconsequente. Ah, não, claro que não. A verdadeira sabedoria aqui é desvendar aquele mecanismo sutil que separa a preparação útil, que é o que garante a nossa sobrevivência, daquela preocupação inútil, aquela que apenas drena a energia vital. Uhum. E o motivo pelo qual a gente precisa ter essa conversa com a nossa audiência hoje é muito simples. Viver no fuso horário errado da própria mente é a maneira mais infalível de desperdiçar a única posse real que qualquer ser humano tem nas mãos. Que é o dia de hoje. Exatamente, o hoje. É aquele velho ditado, né? Estar de corpo presente e mente ausente. Mas antes da gente tentar consertar essa máquina de viagem no tempo, que é o nosso cérebro, a gente precisa entender o motor dela. Faz todo sentido. Porque a mente tem tamanha recusa em simplesmente habitar o presente. Lendo os textos do Carosa, eu fiquei muito impressionado com a vulnerabilidade com que ele descreve o próprio padrão mental. Ah, é um relato que, honestamente, soa familiar para quase todo mundo que lê. Eu fiquei muito atenta a como ele descreve a própria mente como se fosse uma engrenagem superaquecida, sabe? Sim, ele fala de uma exaustão quase física. Isso. Ele fala sobre a exaustão de ser alguém que pensa demais, que está o tempo todo buscando significados ocultos nas entrelinhas da vida, tentando prever todos os desdobramentos possíveis de cada pequena ação. É exaustivo só de imaginar. Demais. E, para a neurociência e a psicologia evolutiva, isso nem é um defeito de fábrica, na verdade. É um mecanismo de sobrevivência que meio que perdeu o freio. Nosso cérebro é, na sua essência, uma máquina de previsão. Ele quer antecipar ameaças. Para nos proteger. Exato. O problema é que, na ausência de um predador real, tipo um leão correndo atrás da gente, a mente começa a fabricar predadores imaginários. Nossa, exato. E voltando para a analogia do nosso trem, vamos olhar primeiro para esse passageiro que insiste em ficar olhando pelo vidro de trás. O foco no passado. Aquele que não consegue curtir a paisagem atual. Isso. Os textos deixam muito claro que existem duas armadilhas gigantescas em manter os olhos fixos no que já aconteceu. A primeira delas é uma espécie de nostalgia inútil. Como assim inútil? É aquele sofrimento gerado por uma recusa profunda em aceitar que as coisas mudaram. A pessoa fica exigindo que o cenário atual seja idêntico a um momento que já se dissipou no ar. Entendi. O que acaba sendo uma batalha contra a própria lei da física, né? Contra a impermanência do universo. Mas, assim, tem um componente ainda mais destrutivo ao olhar para o vidro de trás, que as fontes destacam bem. Qual seria? O ciclo da culpa. Quando a gente analisa o passado, nosso cérebro comete um erro cognitivo que é gravíssimo. A gente usa as lentes e o conhecimento do presente para julgar as ações do passado. Nossa, isso é muito real. Né? Nós reinterpretamos uma decisão que tomamos, sei lá, há 5 anos, usando informações que nós só adquirimos ontem. É de uma injustiça tremenda consigo mesmo. É como eu vejo muito isso como criar um tribunal na própria cabeça. Um tribunal onde a mesma pessoa é simultaneamente o réu,
A testemunha de acusação, o juiz e o carrasco. É uma imagem forte e muito precisa. O material frisa de uma forma muito impactante que a entidade com a maior dificuldade de nos conceder perdão somos nós mesmos. Pior que é, e a gente fica batendo nessa tecla. E a mecânica por trás dessa autocondenação é uma ilusão. É a ilusão de que o castigo interno vai, de alguma forma mágica, consertar o que já passou. A lição crucial que a gente extrai dessa dinâmica não é pregar a amnésia ou a irresponsabilidade. Não é fingir que nada aconteceu. De jeito nenhum. O passado é um excelente professor, mas ele é um péssimo carcereiro. O objetivo que as fontes propõem é entrar nessa sala de aula do passado, anotar cuidadosamente as lições necessárias para amadurecer e sair de lá. Sem se trancar dentro da cela da culpa. Perfeito, exatamente isso. Ficar repetindo a mesma cena dolorosa em looping na tela mental não resolve um único problema do presente. Pelo contrário. Só suga a energia. Sim, apenas consome o oxigênio mental que seria tão necessário para lidar com o agora. Mas aí a gente esbarra num paradoxo bem interessante aqui. Se concordamos que olhar demais para o passado é uma armadilha de culpa, quando a pessoa tenta fugir disso e se vira para frente do trem, ela dá de cara com um nevoeiro espesso. O famoso medo do desconhecido. Exato. O futuro é, por natureza, um poço sem fundo de hipóteses assustadoras. O que levanta um questionamento inevitável para nós. Se viver apenas o hoje soa inconsequente, qual é a dosagem segura para olhar para frente sem adoecer? Essa linha tênue é literalmente o coração da filosofia do Carosa e do próprio estoicismo que estamos analisando. O planejamento em si não é o vilão da história. O ato de antever cenários para se proteger é exatamente o que nos trouxe até aqui como espécie. Não dá para simplesmente ignorar o amanhã. Não dá. A diferença vital reside na forma como a mente interage com esse amanhã. E aqui eu preciso trazer a clássica fábula da formiga e da cigarra, que é até mencionado no material. A formiga passa o verão inteiro trabalhando, se planejando para a escassez do inverno. Que é um planejamento super inteligente. É responsabilidade pura. Ninguém aqui está defendendo que se deva jogar as planilhas financeiras no lixo ou ignorar a própria saúde, acreditando que amanhã tudo se resolve por mágica. Até porque a conta chega. A conta sempre chega. Mas a minha dúvida é, e lance esse desafio agora, se o planejamento é tão nobre e necessário, em que milissegundo exato essa preparação prudente cruza a fronteira invisível e vira aquele sofrimento absoluto da ansiedade? Essa é a pergunta de $1 milhão. O ponto de inflexão, segundo o material, acontece quando a ação cessa e a ruminação começa. Quando a gente só pensa e não age. Isso. A preparação cruza a linha para a preocupação doentia no momento exato em que o pensamento deixa de ser uma ponte para uma solução concreta e passa a ser uma fonte de aborrecimento, quando começa a roubar o sono, a paz interior. Vira um loop improdutivo. Exato. A preparação útil envolve tomar as atitudes cabíveis hoje. Já a preocupação inútil é tentar forçar a mente a resolver uma equação que ainda não tem todas as variáveis. Ah, entendi. Porque o futuro ainda não aconteceu. Sim. É aí que a ansiedade se instaura, de fato. Quando o cérebro tenta resolver o amanhã com as ferramentas de hoje. E, obviamente, ele falha, porque faltam peças no quebra-cabeça. Caramba, faz muito sentido. Mas e aí? Como é que se desarma essa bomba relógio? Porque, na teoria é lindo, mas no meio de uma crise de ansiedade o peito aperta e a razão foge pela janela. A mente não obedece. É verdade. Mas há uma ferramenta prática bem detalhada nos textos que funciona quase como um disjuntor mental. É a chamada pergunta de controle. Pergunta de controle. Sim, é uma técnica que tem raízes profundas tanto lá no estoicismo de Sêneca quanto na terapia cognitivo-comportamental mais moderna. A instrução é aplicar essa pergunta como um filtro da realidade toda vez que aquele pico de ansiedade surgir. E que pergunta é essa? A pergunta é simplesmente: existe alguma ação tangível no momento presente que eu possa tomar para alterar esse cenário que está me causando medo? Nossa, é genial pela simplicidade. Basicamente, se a resposta for sim, existe algo que eu posso fazer agora, a diretriz é parar de sofrer e ir agir imediatamente.
Tipo, vai lá e resolve. Vai lá e faz, exato. Acaba com a pendência. Mas, e se a resposta for não? Que, sejamos muito honestos aqui, é o caso da esmagadora maioria das nossas madrugadas insones, né? Onde a gente não pode fazer nada às 3 da manhã. Esse é o ponto crítico. Se a resposta for não, o imperativo categórico é reconhecer que aquele assunto está fora de jurisdição. É preciso aceitar a falta de controle e trazer a atenção, de forma quase física, de volta para o agora. Certo, mas eu preciso entrar com um pushback aqui. Porque, na prática, a mente humana odeia ser domada assim. Odeia, totalmente. Dizer para uma mente que está no meio de uma tempestade de ansiedade, apenas aceite que isso está fora do seu controle, parece, sei lá, o mesmo que tentar segurar água com as mãos. A nossa biologia repudia a falta de controle. Sim, rola uma resistência enorme. A mente se agarra à preocupação porque, de um jeito meio bizarro, sofrer por antecipação parece trabalho. Dá a sensação de que estamos fazendo alguma coisa para evitar a tragédia. Olha, você tocou no núcleo neurológico do problema agora. A preocupação mimetiza a ação. Mimetiza a ação. Sim, o cérebro confunde a ruminação angustiada com a resolução real de problemas, o que nos dá uma falsa sensação de agência sobre o caos. E é exatamente essa teimosia que o material disseca de forma tão contundente. Existe uma tragédia muito irônica em se deixar consumir por essa falsa sensação de controle. Porque no fim a gente não controla nada. Exato. Quando a mente tenta dominar o que é incontrolável, o resultado é um duplo fracasso. Presta atenção, não se resolve absolutamente nada sobre o amanhã, porque ele pertence ao domínio do incerto, e simultaneamente a pessoa destrói por completo o único momento onde ela realmente tem algum poder de ação, que é o presente. É um jogo onde a derrota acontece nos dois tabuleiros ao mesmo tempo. Exatamente. Perde-se o amanhã, que nunca esteve sob controle, e aniquila-se o hoje, que foi ignorado em nome de um fantasma. Esse é o custo altíssimo dessa desconexão temporal. O estoicismo bate muito nessa tecla, sabia? A ideia de que nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. A exaustão da ansiedade raramente vem dos fatos concretos do dia. Ela vem do peso das milhares de possibilidades trágicas que a gente carrega nas costas sem a menor necessidade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Já que estabelecemos que a nossa esfera de poder real e absoluto começa e termina no dia de hoje, como é que a gente treina o cérebro para adotar essa paciência diária na vida real? Essa é a parte prática, né? Sim, e as reflexões de Carosa nos presenteiam com uma imagem que eu achei magistral. É uma lição silenciosa tirada da natureza. A observação atenta de um passarinho construindo um ninho. Ah, essa parte é linda. E a simplicidade dessa metáfora esconde uma complexidade comportamental fascinante. O que mais te chamou a atenção na descrição que ele faz? Para mim, foi a constância rítmica, sem desespero, sabe? Carosa descreve a ave indo e vindo dezenas de vezes. O pássaro traz um fiapo minúsculo de grama, depois um galinho, depois uma folha seca. Um trabalho de formiguinha, ou melhor, de passarinho. Isso, o trabalho é monumental se olharmos para o tamanho do animal, mas ele é executado de forma fracionada, tijolo por tijolo, ou, no caso, galho por galho. E o detalhe mais importante para nossa análise: o passarinho não sofre de paralisia analítica. Como assim? Ele não fica pousado em um galho, estático, tendo uma crise existencial sobre a engenharia do ninho. Ele simplesmente vai lá e faz a parte de hoje. E no motivo pelo qual ele não paralisa é bem biológico. É porque ele não carrega o fardo desse córtex pré-frontal super desenvolvido que os humanos têm. Que é uma bênção e uma maldição. Pois é. A nossa inteligência que nos permitiu construir arranha-céus é a mesma que nos amaldiçoa com o medo do hipotético. Se aquele pequeno pássaro tivesse a capacidade humana de antecipação, ele morreria de angústia. Ele nem começaria o ninho. Exato. Ele olharia para o primeiro graveto e pensaria: gente, para que ter todo esse trabalho se na semana que vem uma tempestade de vento pode destruir tudo?
E se um gato predador encontrar os ovos? Se a mente dele entrasse nessa espiral, a obra seria abortada pelo medo de um futuro que nem chegou. Que armadilha na qual a mente humana cai diariamente, né? A lição profunda que a natureza oferece aqui é sobre a aceitação radical da própria pequenez perante o amanhã. Uhum. É a sabedoria de fazer o que está ao alcance com excelência no dia de hoje e encontrar uma genuína satisfação nesse micro esforço. É construir a própria parte e soltar o peso do resultado. É, no fim das contas, uma confiança inabalável no processo. Nossa, e essa mentalidade se alarga lindamente quando as fontes cruzam isso com sabedorias milenares. Tem aquelas menções aos textos bíblicos que falam sobre observar os lírios do campo, que não tecem roupas, ou as aves do céu, que não acumulam tesouros em celeiros, mas ainda assim são nutridas pela vida. É uma referência muito poderosa. Muito. E quando lemos isso superficialmente, pode até soar como um convite à preguiça. Mas a análise mais profunda que o material faz mostra que é um chamado urgente para o reequilíbrio. É um lembrete incômodo de que a experiência humana não se resume a acumular segurança para amanhã. Tem a vida acontecendo agora. Sim. Existe um universo de coisas acontecendo neste exato segundo que o radar da ansiedade simplesmente deleta da nossa percepção. E isso nos encaminha para um ponto bastante delicado da nossa imersão. Existe um preço relacional muito alto quando a gente não cultiva essa mentalidade do passarinho. As reflexões sugerem uma tática de resgate para isso, chamada de gratidão ativa, que atua quase como um antídoto neurológico contra o pavor do futuro. Olha, quando o texto usa o termo gratidão ativa, me soa muito diferente daquele clichê de diário da gratidão, sabe? É quase um mecanismo de defesa, não é? É muito mais pragmático. Se a pessoa força o próprio cérebro a reconhecer fisicamente a comida na geladeira hoje, o sol batendo na janela hoje, a saúde do corpo hoje, ela meio que hackeia o circuito do pavor, fica neurologicamente incompatível estar em pânico sobre a fome de amanhã, se o cérebro está plenamente consciente da fartura de hoje. Essa é uma leitura muito precisa. A gratidão ativa funciona como uma âncora pesada que prende o sistema nervoso central no chão firme do presente. O aviso das fontes é muito claro sobre isso. O que elas dizem? Que a tendência natural, o padrão de fábrica da mente ansiosa, é rastrear incessantemente o ambiente em busca daquilo que falta, o que gera um estado de alerta no nosso corpo. E quando alguém vive sob esse alerta interno interminável, a primeira coisa que se deteriora não é o patrimônio financeiro. Não. Não, é a capacidade de conexão humana. A ansiedade crônica tem o poder nocivo de transformar uma pessoa que é naturalmente generosa em alguém ríspido, reativo e impaciente com quem está ao redor. Nossa, isso me atinge num ponto muito pessoal e eu acho que reverbera muito em quem nos ouve também. Há um trecho no relato do Carosa que é comovente, sabe? Quase desconfortável de tão real. O relato do domingo, né? Esse mesmo. Ele descreve a experiência angustiante de estar fisicamente presente num domingo em família, um dia que tinha absolutamente tudo para ser agradável, mas estar com o mundo interno completamente em chamas. A cabeça em outro lugar. Tão absorvido por problemas de trabalho ou questões financeiras que só poderiam ser resolvidos na segunda-feira, que o resultado é agir no piloto automático com as pessoas que ama. Agir de forma cortante. É como se a ansiedade erguesse um muro de vidro entre a pessoa e a própria vida que ela está lutando tanto para proteger. Exato, um muro invisível. E no relato, ele traz a imagem cortante de um filho ou de uma filha que se aproxima no meio da sala apenas querendo atenção, querendo compartilhar um momento trivial. E o que recebe em troca? Um suspiro de impaciência, uma resposta áspera. O que é muito triste. E não porque há falta de amor, mas porque a mente daqueles pais não estava ali. Estava lutando contra leões invisíveis no amanhã. E aí, o pior momento é quando a noite cai. A casa fica silenciosa, as crianças vão dormir e a adrenalina baixa. Aí a ficha cai. Sim, é nesse silêncio que a pessoa é esmagada por um arrependimento espesso.
A constatação dolorosa de que um dia inteiro, um dia de sol, de saúde e de convívio, foi simplesmente jogado no lixo. E a grande conclusão trágica que amarra todo esse cenário é que ser grosseiro com a família não adiantou em absolutamente nada na solução do problema real que estava lá no futuro. Nada. Zero. Estar mentalmente ancorado no agora não é um luxo místico, sabe? É um pré-requisito básico para se estar disponível. Disponível para abraçar, para ouvir e para viver a própria vida. E veja bem, o exercício de voltar a atenção para o que se tem nas mãos não tem o poder mágico de aniquilar os desafios do mundo real. Os boletos continuam chegando. As crises de saúde continuam acontecendo, o mundo continua girando. Mas o que todo esse material assegura, com um respaldo filosófico e psicológico fortíssimo, é que o estado de espírito com o qual enfrentamos essas intempéries muda a própria natureza do sofrimento. Muda a forma como a gente passa pela tempestade. Então, o que tudo isso significa, afinal? Se a gente juntar todas as peças que desempacotamos nesta exploração, conseguimos forjar 3 âncoras muito robustas para qualquer mente que esteja afogada no medo do futuro. Vamos recapitular. Primeiro, repensar a relação com o retrovisor. É preciso extrair as lições duras do passado sem se transformar num juiz sádico da própria história. Aceitar aquele viés retrospectivo e entender que fizemos o melhor com as ferramentas que tínhamos na época. O passado é uma escola rigorosa, não uma prisão perpétua. Essa é uma distinção fundamental para limpar a mente. Perfeito. Segundo, a aplicação tática e negociável da famosa pergunta de controle. Diante de uma espiral de medo, exigir da própria mente uma resposta prática. Posso agir sobre isso agora. Isso separa a preparação útil, que demanda suor e ação, no momento do sofrimento inútil, que demanda aceitação e desapego. Colocar limites no cérebro. Exato. E terceiro, incorporar a sabedoria silenciosa do passarinho, a paciência indestrutível de focar no próximo galho, no pequeno esforço diário, encontrando dignidade no simples fato de ter feito o que estava ao alcance no dia de hoje. E como uma síntese final de toda essa jornada que fizemos aqui, a gente precisa sublinhar o elemento invisível que faz essas 3 âncoras funcionarem, que é a capacidade de confiar no processo de forma consciente. Confiar sem ver o fim da escada. Isso. É o reconhecimento humilde de que essas pequenas ações diárias, que muitas vezes são monótonas e invisíveis aos olhos alheios, elas invariavelmente se acumulam. E são elas que constroem a base mais sólida possível para aquele futuro que tanto tememos. A perspectiva estoica nos resgata com essa verdade absoluta de que a imensa maioria da nossa exaustão mental não é causada pelo mundo lá fora, Mas por nós mesmos. mas pela lente distorcida com a qual escolhemos enxergar o amanhã. É uma mudança total de paradigma. Nós precisamos parar de acreditar em tudo que a nossa cabeça nos diz no meio da madrugada. E para encerrar a nossa exploração de hoje, eu quero deixar uma provocação. Um pensamento para continuar ecoando na mente de quem nos ouve depois que a nossa conversa de hoje terminar. Qual é a provocação? Nós entendemos hoje o valor de olhar para o agora e o perigo de tentar controlar excessivamente o depois. Nós costumamos tratar a nossa ansiedade como se ela fosse um escudo protetor, sabe? Um sacrifício necessário para garantir que o nosso amanhã seja perfeito. A gente romantiza a preocupação. Exatamente. Mas e se a lógica for exatamente oposta? E se aquele futuro incrível, vibrante e seguro que tanto suamos para tentar proteger lá na frente só puder virar realidade se a versão atual de nós mesmos estiver inteira, mentalmente saudável e plenamente presente hoje? Uau! Fica a pergunta. Será que o amanhã sombrio que a gente tanto tenta evitar não é, no fim das contas, construído justamente por essa nossa ausência no dia de hoje? Fica o convite para essa reflexão profunda. Muito obrigado a todos por nos acompanharem em mais esta análise e nos encontramos na próxima.